Vamos conversar com a doutora Denise Albano, advogada, professora da Universidade Federal de Sergipe e doutora em Direito. Mais uma vez, imenso prazer estar participando do Jornal da TV Centro-Sul. Agradecer a você, equipe, e aos que nos acompanham, nos dão a honra de prestigiar este programa. Doutora Denise Albano, muitas narrativas foram produzidas, fabricadas contra os conservadores, a direita e particularmente contra o presidente Jair Bolsonaro. Uma dessas narrativas que foi alimentada pela extrema-esquerda brasileira durante 6 anos é de um suposto envolvimento, segundo a narrativa da extrema-esquerda, de pessoas ligadas ou próximas ao presidente Bolsonaro, no caso da morte da ex-vereadora Marielle Franco. Como é que a senhora avalia o resultado agora apresentado pela Polícia Federal? Eu vejo como, finalmente, uma conclusão de uma investigação, tudo converge para que aqueles políticos do Rio de Janeiro, da família Brazão, o envolvimento do então chefe da Polícia Civil, que é a Polícia de Investigação, atrapalhando as investigações que, de fato, estão envolvidos. Esses 2 irmãos, um deputado federal, outro conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, historicamente aliados do Eduardo Paes, que até lançou o filho de um deles como pré-candidato a vereador no Rio de Janeiro, que fez, inclusive, o Brazão, o deputado federal, fez campanha para então candidata Dilma. E eles ainda tentam associar essa família ao Bolsonaro. A Marielle é um cadáver insepulto, lamentamos a pessoa, nos solidarizamos com sua família, mas a questão que fica é: a quem interessa tamanha exploração midiático-política do assassinato da Marielle? Quem mais faturou como se Marielle fosse a única política relevante no Brasil que tivesse sido assassinada em disputas de hegemonia política, disputas financeiras, que tem como pano de fundo o cenário político de um Estado. Vejam que a esquerda nunca lançou o bordão: quem matou o Toninho do PT? Quem matou o Celso Daniel? Por que, então, eles qualificarem a Marielle como uma espécie de Marte do petismo ou do lulopetismo, embora do PSOL? O PSOL é um satélite do PT dessa forma. Mas a investigação aponta para o envolvimento desses irmãos Brazão, o envolvimento do chefe da Polícia Civil, que é a polícia encarregada de investigar. Temos a Polícia Militar, que faz o policiamento ostensivo de prevenção ao crime, e a Polícia Civil no âmbito estadual e a Polícia Federal no âmbito da União, no âmbito federal, que investiga crimes. E veja, Erivan, a então Procuradora-Geral da República, lá no governo Temer, a Raquel Dodge, já apontava para um possível envolvimento dessa família de políticos poderosos no Rio de Janeiro e invocava, inclusive, a federalização da investigação, por haver suspeitas de envolvimento de políticos muito influentes, de que há uma contaminação da própria polícia do Rio de Janeiro por grupos organizados, grupos criminosos, milícias. Ela exatamente houve um esforço para levar para a Polícia Federal, federalizar essa investigação. E lembremos, políticos ligados a Marielle, o Freixo, do PSOL, a irmã da Marielle, que hoje é ministra do Lula, trabalharam, se manifestaram contrários a essa federalização. Aí fica a hipótese: será que não queriam exatamente a elucidação mais rápida para seguir nessa exploração contínua que já dura 6 anos e irresponsavelmente, eu diria até criminosamente, apontando Bolsonaro e seus familiares como envolvidos nesse crime?
É algo extremamente abjeto, essa exploração político-midiática que fizeram no caso Marielle. Agora, doutora Denise Albano, do ponto de vista do direito, essa tentativa de fazer uma vinculação entre a morte da ex-vereadora Marielle Franco a pessoas ligadas ao presidente Bolsonaro é durante 6 anos. Isso aí não enseja para o presidente Bolsonaro algum tipo de reparação do ponto de vista judicial? Eu sei que há um certo ceticismo do Bolsonaro, filhos, que ao longo desses 6 anos sempre houve falas, insinuações, ou mesmo associação explícita, como Lula. Tem um vídeo gravado em que Lula associa Bolsonaro diretamente ao assassinato da Marielle e do seu motorista, o Anderson. Eu acho que mesmo diante desse ceticismo, dessa descrença no sistema de justiça que atua de forma muito seletiva, muito enviesada, principalmente nos altos escalões do sistema de justiça, eu provocaria, sim, a justiça com ações no âmbito penal por crimes de difamação e injúria, enfim, crime contra a honra, bem como no âmbito civil, pelo dano ao nome, à honra, à dignidade de Bolsonaro e de seus familiares. Vejam que a esquerda, para destruir quem eles elegem como inimigos, eles não medem esforços, eles não têm qualquer contenção moral. O marco legal não os inibe, porque eles confiam, então, na impunidade garantida pelo sistema de justiça. E aqui é uma pergunta retórica, porque acompanhamos recentemente o caso do chamado suposto desaparecimento dos móveis, em que Lula apontou que Bolsonaro e Michele teriam levado móveis do Palácio da Alvorada, em que a primeira-dama chama uma repórter da Globo para fazer um périplo, insinuando que móveis, obras de arte desapareceram dali. Então, eu acho que, mesmo diante do ceticismo, mesmo diante de uma certa desconfiança, é importante judicializar para que fique escancarado que essas pessoas, no momento, elas podem até ser consideradas inimputáveis, mas pelo menos fica claro para a população que o sistema de justiça atua de forma absolutamente parcial e enviesada. Doutora Denise Albano, é uma sequência, as narrativas, joias, relógios, a senhora falou aí dos móveis, a baleia, agora esse caso Marielle. Essa sequência de narrativas, as mentiras que são inventadas, está comprovado que são mentiras inventadas e se tenta fabricar crimes onde o crime não existe, como é o caso aí da famosa baleia que teria sido incomodada. Tudo isso não gera uma possibilidade de revolta por parte da sociedade contra o fabricante maior de mentiras do país, que é o atual presidente? Que se vangloriava de sair pelo mundo mentindo sobre a realidade brasileira. Então, ele confessa expressamente que utiliza como arma política a mentira sistemática e não se preocupa em nada com a imagem do país. Mas é isso, a gente pode dizer que Lula está derretendo a sua desaprovação. Acompanhava um pouco antes o jornal, não é? O Gustavo Gayer trazendo dados da pesquisa do Instituto Paraná, que foi o órgão de pesquisa que mais se aproximou dos dados da última eleição, há quase 2 anos. E o Instituto Paraná aponta, ele só ainda tem uma aprovação um pouco maior do que a desaprovação apenas no Nordeste. Nas outras 4 regiões, a sua desaprovação já ultrapassa os 50%, a população já tem uma percepção, eu diria que até entre os esquerdistas, porque eu já ouvi gente de esquerda dizendo que estão pesando muito na mão nessa campanha difamatória, persecutória contra Bolsonaro e sua família. E a população começa a se dar conta
da injustiça monstruosa que essa família, em especial Bolsonaro e sua esposa, vem sendo vítimas, e está claro que o chamado ambiente político para uma prisão de Bolsonaro, uma provável prisão, esse cenário político favorável não existe. Eu diria assim, do ponto de vista jurídico, eu saio procurando, como professora da área há quase 30 anos, qual possível crime, tipo penal em que possa Bolsonaro ser enquadrado. As chamadas provas que existem, se fossem fortes, robustas e elas existissem, elas já estariam na página primeira do Jornal Globo, no site do UOL, no Jornal Nacional, em reportagem de 15, 20 minutos, ocupando quase o jornal inteiro, e essas provas não existem. E dessa forma, prendê-lo por supostamente praticar um crime, está claro que não houve pessoa que teve a vida mais devassada no mundo, talvez, no Brasil, com certeza, do que o Bolsonaro. E o que encontraram? Sumiço de móveis, importunação de baleia, que o inquérito a Polícia Federal concluiu se manifestando pelo arquivamento. Vamos ver como é que o Ministério Público Federal se posiciona, porque a Polícia Federal já se manifestou pelo arquivamento. Joias que também não se revelaram, cartão de vacinação, como ele disse, um dado forjado de que ele se vacinou foi exatamente no posto de saúde no Rio de Janeiro, quando ele estava em Brasília, e o e-mail de acesso para colocar esse dado era Lula 2022, quer dizer, o e-mail era no nome do Lula. E que interesse Bolsonaro teria para forjar dado se ele era dispensado de apresentar cartão de vacinação? Então, eles parecem, não é? Forjam provas, superestimam dados que não se confirmam. O próprio Mauro Cid revelou que o que dizem que ele delatou não procede, e ele próprio disse, foi gravado, que se sentiu pressionado a expor uma versão que os investigadores, ministro Alexandre de Moraes, talvez quisessem. Ele próprio diz, a lei no Brasil não existe, a lei hoje é o ministro Alexandre de Moraes. E a população já se dá conta desse quadro, e eu diria que, de fato, do ponto de vista jurídico, é muito difícil haver legalidade numa possível prisão do Bolsonaro, e do ponto de vista político, as condições não são favoráveis. Onde ele vai é população orgânica, multidões que vão prestigiá-lo, e tivemos, no último fim de semana, os eventos aí da esquerda completamente esvaziados. Nem sequer a gente pode dizer que flopou, ou seja, teve baixa adesão. O que podemos dizer é que a adesão foi praticamente nula. 26 pessoas em Portugal, cerca de mil e poucas pessoas em São Paulo. Onde mais teve, que eles investiram, foi em Salvador, mas não se chegou, acho que a 5, 6 mil pessoas. Então, está claro que não há ambiente político favorável a uma provável prisão de Bolsonaro.